Vai de férias? Este conteúdo é para si. Olá, bem-vindos a mais um Laborcast. O calor chegou e aproxima-se aquele que costuma ser, por regra, o período de férias de grande parte dos trabalhadores. Por isso mesmo, hoje vamos falar sobre o direito a férias no regime laboral português. O direito a férias está previsto no artigo 237 e seguintes do Código de Trabalho. É um direito irrenunciável do trabalhador e o seu gozo não pode ser substituído por qualquer compensação económica. Existe apenas uma exceção, mas que abordaremos mais à frente. Até ao Estado Novo, o direito a férias não era universal nem garantido para todos os trabalhadores, existindo limitações consideráveis. A título de exemplo, em alguns casos, os trabalhadores tinham direito a 8 dias de férias após 5 anos de bom e efetivo serviço. O direito a férias era assim entendido como um privilégio das classes sociais mais qualificadas, enquanto os trabalhadores rurais, por regra, não gozavam de férias e trabalhavam de sol a sol. Com a democracia, o direito a férias tornou-se universal e garantido por lei para todos os trabalhadores por conta de outrem. Hoje, todos os trabalhadores têm anualmente o direito a 22 dias úteis de férias remunerados, que se vencem no dia 1 de janeiro de cada ano civil. Como referimos, o direito a férias é irrenunciável. Contudo, é permitido ao trabalhador prescindir ao gozo de 2 dias úteis de férias ou a correspondente proporção, no caso de ser o ano de início da prestação de trabalho, mediante o respectivo pagamento por parte do empregador. A propósito do ano da admissão, importa ter em conta que existem regras especiais para o ano em que o trabalhador inicia o seu contrato de trabalho. Segunda regra, no ano da admissão, o trabalhador tem direito a 2 dias úteis de férias por cada mês de duração do contrato, até 20, cujo gozo pode ter lugar após 6 meses completos de execução do contrato, sem prejuízo de serem estabelecidas regras diferentes por acordo entre o empregador e o trabalhador. Em relação à marcação do período de férias, o mesmo deve ser marcado por acordo entre o empregador e o trabalhador, mas, muito importante, na falta de acordo, o empregador pode unilateralmente marcar as férias do trabalhador. O gozo do período de férias pode ser dividido por vários períodos durante o ano, desde que pelo menos um destes períodos seja de 10 dias úteis. Os cônjuges, bem como as pessoas que vivem em união de facto ou de economia comum e que trabalham na mesma empresa, têm direito a gozar férias no mesmo período, salvo se houver prejuízo grave para a empresa. O empregador deve elaborar um mapa de férias anualmente, com a indicação do início e do termo dos períodos de férias de cada trabalhador até 15 de abril, o qual deve estar afixado nos locais de trabalho até 31 de outubro. A lei também prevê que o empregador possa, quando compatível com a atividade, encerrar a empresa para férias, com algumas regras específicas. Em relação à alteração do período de férias, que é sempre uma questão muito controversa, importa referir o seguinte: o empregador pode alterar o período de férias já marcado pelo trabalhador ou até mesmo interromper as férias iniciadas, por exigências do funcionamento da empresa, tendo o trabalhador direito a uma indemnização pelos prejuízos sofridos por deixar de gozar as férias no período em que estavam agendadas. Ou seja, a título de exemplo, imaginemos que um trabalhador está de férias no Algarve num hotel e o empregador liga-lhe a solicitar que interrompa as suas férias por exigência do funcionamento da empresa. O trabalhador é obrigado a interromper as suas férias e regressar ao local de trabalho, contudo, o empregador fica obrigado a proceder ao pagamento das despesas do hotel, sem prejuízo de outras despesas decorrentes das próprias férias. Outra situação típica da alteração do período de férias surge nos casos de cessação dos contratos de trabalho, em que o empregador pode alterar o período de férias agendado, determinando que o trabalhador goze as suas férias antes do final do contrato. Do lado do trabalhador, o período de férias marcado também pode ser alterado, ou não se inicia ou suspende quando o trabalhador esteja temporariamente impedido por doença ou por outro facto que não lhe seja imputável, desde que haja comunicação do mesmo ao empregador. Vamos a um exemplo. Imaginemos que o António marcou férias para os primeiros 15 dias do mês de março, para ir para a neve. E, no segundo dia de férias, caiu e partiu uma perna. O mesmo está impedido do gozo de férias, encontrando-se de baixa médica, pelo que o período de gozo das férias suspende. Agora, imaginemos que o António teve uma recuperação muito rápida, que afinal, eventualmente nem tinha partido a perna e que a baixa médica termina antes do período das férias que estavam agendadas. Neste caso, o período de gozo de férias reinicia-se e o António pode gozar as suas férias até ao final dos 15 dias que tinha marcado. Os dias de férias que o António não gozou por conta da baixa médica devem ser reagendados. No que diz respeito aos efeitos da cessação do contrato de trabalho no direito a férias, segundo o Código do Trabalho, o trabalhador tem direito a receber a retribuição de férias e o respectivo subsídio correspondente a férias vencidas e não gozadas e aos proporcionais ao tempo de serviço prestado no ano da cessação. Vamos a mais um exemplo. A Ana decidiu cessar o seu contrato de trabalho no dia 30 de junho, sendo que no dia 1 de janeiro tinha ganho 22 dias úteis de férias para gozar nesse mesmo ano.
No dia 30 de junho, a Ana não tinha gozado nenhum desses 22 dias úteis. Assim, em 7 contas finais, a quando do final do contrato de trabalho, a Ana tem direito a receber um mês de retribuição pelos 22 dias úteis de férias que não gozou, mais o respectivo subsídio de férias. Para além destes dois valores, a Ana tem direito ao proporcional entre 1 de janeiro e 30 de junho de retribuição em férias e de subsídio de férias, que a mesma apenas teria direito no ano seguinte. Outra questão que também gera dúvidas diz respeito aos efeitos da cessação do contrato de trabalho, mas no ano seguinte ao início do mesmo. E para explicar o tema, vamos também a mais um exemplo. Imaginemos agora que a Ana começou a trabalhar no dia 1 de julho de 2024. Como se trata do primeiro ano, a Ana tem direito a 2 dias úteis por cada mês de duração do contrato. Assim, até ao final do ano de 2024, a Ana tem direito a 12 dias úteis de férias. No dia 1 de janeiro de 2025, a Ana ganhou mais 22 dias úteis de férias para gozar. Mas a Ana decide que afinal quer ir trabalhar para outra empresa e denuncia o seu contrato de trabalho com efeitos a 31 de janeiro de 2025. Nesta situação, a regra dos 2 dias úteis por cada mês de duração de contrato cai e é necessário fazer o proporcional do direito a férias de toda a relação laboral. Basicamente, devemos fazer uma regra de 3 simples. Se em 12 meses a Ana teria direito a 22 dias úteis de férias, quantos dias de férias a Ana terá direito em 7 meses? Ou seja, de 1 de julho de 2024 a 31 de janeiro de 2025. O total corresponderá ao total das férias que a Ana tem direito por toda a relação laboral. Se a Ana já tinha recebido valores de retribuição em férias e de subsídio de férias por conveniência da empresa, esses valores podem ser revistos e até reduzidos, tendo em conta a efetiva duração do contrato. Em relação a este tema, convém também referir que nas situações em que o trabalhador está impedido do gozo de férias, nomeadamente nas situações de baixa médica, em que a baixa médica ultrapasse um ano civil, quando o trabalhador regressar, aplicam-se as regras do ano da admissão, ou seja, este trabalhador vai ter direito a 2 dias úteis de férias por cada mês de trabalho. Importa também referir que nas situações de licença parental, o direito a férias não tem qualquer limitação e mantém-se como se o trabalhador ou a trabalhadora estivessem a prestar serviço. Outra questão que por vezes também gera dúvidas é o direito a férias nos trabalhadores a tempo parcial, ou seja, em part-time. Vamos a mais um exemplo. Imaginemos que um trabalhador apenas trabalha um dia por semana. Contudo, independentemente de estar ou não em tempo parcial, também tem direito aos 22 dias de férias. E o gozo destes dias é feito em dias úteis seguidos. Isto porque o trabalhador só trabalha um dia por semana. Há sempre a dúvida de saber se os dias de férias reportam aos dias da prestação de trabalho ou não. Mas não. Até porque, se assim fosse, o trabalhador estaria ausente da empresa para gozar férias durante 22 semanas. E assim chegamos ao fim deste episódio dedicado a um dos pilares do bem-estar no trabalho: o direito a férias. Mais do que uma simples pausa, as férias são um momento essencial para recuperar energias, cuidar da saúde mental e fortalecer o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Garantir férias justas e dignas é reconhecer que o trabalho não deve consumir a totalidade do nosso tempo e da nossa energia. Para as empresas, o direito a férias garante mais rentabilidade e eficiência das pessoas da organização. Seja para viajar, estar com a família ou simplesmente não fazer nada, as férias são um direito conquistado e deve ser respeitado. Para quem vai de férias nos próximos tempos, boas férias! Aproveitem para nos seguir nas nossas redes sociais e partilhar os nossos conteúdos. Fiquem atentos aos próximos episódios do Laborcast, onde continuaremos a explorar temas relevantes e impactantes para o mundo do direito do trabalho. Um abraço.